crianças continuem animadas na sala. Deus quer abençoar a vida de cada um. Muito bem, a gente quer falar hoje, fazer uma breve reflexão sobre recomeços. Eu não sei o quantas vezes você já recomeçou. Se você é de outra cidade, você já recomeçou aqui em Luiz Eduardo, teve que fazer novos amigos, novos contatos. Profissionalmente você precisou dar alguns passos para crescer. Se você talvez passou por algumas crises financeiras, você teve que recomeçar. Se você talvez por alguma razão perdeu algo, o recomeço foi necessário. Gostamos às vezes de recomeçar, quando a nossa história não é muito boa, ou quando temos expectativas elevadas em relação a esse recomeço. Agora, muitas vezes, quando nós falamos em recomeço, nós temos dificuldades, porque quando eu penso em recomeçar, eu me preocupo com o tempo. Se eu recomeço, significa que eu perdi aquilo que eu já conquistei, e de alguma forma aquilo que eu já conquistei eu zero para recomeçar. E quando eu penso em recomeço, eu penso também em investimento. Agora, talvez o que mais preocupa, por exemplo, o universitário, ele começa um curso, depois se arrepende da escolha do curso e recomeça outro curso. Ele sabe que muitas matérias não têm mais finalidade nenhuma, matérias feitas. Ele precisa recomeçar, e aí ele lembra do tempo que ele perdeu. Quanto tempo nós perdemos ao recomeçar? O recomeçar muitas vezes é necessário, mas nós temos dificuldades por causa do investimento, do tempo, e talvez porque a gente ame aquilo que a gente está deixando para trás. E nós vamos conversar hoje sobre uma pessoa que foi obrigada a recomeçar. Ela não tinha outra alternativa, porque Deus fez ela recomeçar, mas ela foi capaz de reconstruir a sua vida pela graça de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 4, versículos 1 em diante. A gente vai ler várias partes desse capítulo, para depois termos a nossa reflexão sobre detalhes desses princípios. Daniel capítulo 4 fala de Nabucodonosor. Ele mesmo faz um relato da sua vida, da sua história, e ele mesmo pontua algumas questões que são chave para o nosso aprendizado em relação à importância de recomeços também na nossa vida. Daniel capítulo 4, começando no primeiro versículo. O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem, uma mensagem pessoal a todos os povos, raças e línguas, dizendo o seguinte: felicidade e paz para todos. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Senhor, Deus Altíssimo, fez em meu favor. Grandes são os seus milagres, e as coisas que ele fez são espantosas, pois ele é rei eterno e reinará para sempre. E continuou: eu, Nabucodonosor, vivia sossegado no meu palácio, e tudo ia muito bem. Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia, para que eles me explicassem o sonho. Depois a gente vai continuar a leitura um pouco mais adiante, mas veja só, ele mesmo faz um relato. Como ele era imperador, aqui chamado como rei, mas imperador, ele tinha domínio sobre várias nações. Ele passa um recado a todas as nações, que estavam debaixo do seu domínio, para passar um relato. Ele fala daquilo que aconteceu na vida pessoal. Está um pouco alto o retorno aqui. Ele fala daquilo que ele estava vivenciando, que ele estava passando. E aí ele chama, depois dessa noite terrível de horror, de sonhos e pensamentos, ele chama os seus sábios, os seus videntes, e eles tinham toda a espécie de pessoas que talvez poderiam ajudá-lo um pouquinho nesse entendimento desse sonho. Ele chama esses sábios
e eles não sabem dar resposta. E aí ele lembra de Daniel, e aí ele chama Daniel, expõe a ele o sonho, e lá no versículo 10 em diante nós temos então o relato do sonho. Versículo 10: eu estava deitado na cama, diz Nabucodonosor, e de repente tive uma visão, e nela vi uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. A árvore cresceu, e cresceu até tocar o céu, e era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas, e ela dava tantos frutos que o mundo todo podia se alimentar dela. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore, e as aves faziam ninhos nos seus galhos, e todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas. Eu ainda estava sonhando, quando de repente vi um anjo vigia, que descia do céu e dizia em voz muito alta: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora os frutos. Espantem os animais que estão descansando nas suas sombras, e as aves que estão nos seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes, e amarrem com correntes de ferro e de bronze, e no meio do capim bravo no campo. Assim o sereno cairá sobre esse toco, entre parênteses, esse homem, e ele comerá capim com os animais. Ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. Essa é a sentença dada pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo aos mais humildes de todos os homens. E Nabucodonosor terminou dizendo: foi esse o sonho que eu tive, e nenhum dos meus sábios pôde me explicar o que ele quer dizer. Mas você, Beltesazar, que também se chama Daniel, pode dar a explicação, porque o Espírito dos santos deuses está com você. Portanto, explique o que o sonho quer dizer. Uma árvore que alcança os céus, frondosa, produtiva, admirável, notável, é cortada. Isso incomoda profundamente esse rei, que tinha de fato essa expressividade da árvore. Ele então explica a Daniel essa problemática do sonho. E aí, quando Daniel ouve esse relato, ele fica preocupado. A gente pode imaginar ele gaguejando, assustado, olhando, assustado para o rei. E ele não quer falar. E aí o rei diz o seguinte: pode falar, que eu estou pronto para ouvir o que significa esse sonho. E então Daniel vai explicando o significado desse sonho. Depois a gente vai continuar a nossa leitura, mas veja só como as coisas acontecem. A situação de Nabucodonosor era perfeita. Ele estava no seu palácio, confortável, tranquilo, tinha recursos, expressividade, domínio. Ele conquistou a simpatia de muitos povos. Ele estava bem, estava estabilizado, ele estava firme. Não havia ninguém, nenhum outro povo que poderia tirá-lo do trono. Ele estava seguro de si. E a situação é essa, uma situação que na verdade não necessita de um recomeço. É o perfeito que qualquer ser humano deseja para a sua vida. É a situação que todos nós queremos. E quando tudo está muito bem, para que mudar? Para que recomeçar? Não faz sentido. É interessante então que nessa situação confortável ele tem um sonho. E a Bíblia mesmo fala que ele perde o sono, e os pensamentos vêm, e ele passa mal aquela noite. Chama os sábios e quer uma explicação, ele quer uma resposta. O que pode significar? É um aviso? É uma advertência? É uma orientação? Isso acontecerá comigo? Com alguém outro? As muitas dúvidas que surgem.
Ele então chama Daniel, Daniel explica o sonho, e aí ele precisa ouvir uma sentença, dizendo que ele é a árvore, que alcança o céu, que dá muitos frutos, as aves têm seu abrigo nessa árvore, os animais ficam na sombra, tudo vai muito bem, mas essa árvore será cortada e ficará apenas o toco. E aí você pode imaginar como Nabucodonosor sentiu naquele momento, ouvindo de um profeta que aquela expressividade toda seria perdida e ficaria apenas um toco, com a possibilidade, obviamente, de um broto surgir, mas toda aquela beleza, força, todo aquele domínio iria desaparecer. Se eu ou você recebêssemos uma notícia dessas, quais seriam as nossas maiores preocupações? O que mais incomodaria ao ouvir uma sentença dessas? Ouvir que você será cortado, ficará apenas um toco, mas todo o seu recurso, toda a construção da sua vida, toda a influência que você tem, todo o reconhecimento que você conquistou, será perdido ou será cortado e ficará apenas a base para recomeçar. E aí você pode dar um pouco de liberdade à sua mente agora em pensar em o que você faria se isso acontecesse com você. Eu sei que há 1000 razões para ficar preocupado, porque você já conquistou, porque você já escreveu parte da sua história, você já tem algo a apresentar à sociedade. Por essa razão, o que você menos quer e espera é que essa árvore, que é você, seja cortada. E quanto tempo demorará para que esse broto nasça, cresça, se desenvolva, para ser parecido, igual, maior àquela árvore inicial? Uma sentença que incomoda profundamente, mas nós precisamos aprender a lidar com a adversidade e com algumas situações que não são fáceis de superar. A gente tem muitas vezes em mente uma economia linear, um crescimento linear, um desenvolvimento linear ascendente, obviamente. Nós pensamos sempre num dia melhor, num ano melhor, numa situação melhor, numa oportunidade melhor. E nós começamos a fantasiar nesse melhor, e muitas vezes nós não nos preparamos e esquecemos que podemos passar também por uma situação de baixa, de dificuldades. Sabemos lidar com adversidades, sabemos recomeçar. Eu sei que talvez a gente não precise recomeçar em todas as áreas da nossa vida, mas será que eu e você sabemos recomeçar a nossa vida? Recomeçar a nossa escrita, a nossa história? E você deve lembrar de alguém que por alguma razão precisou recomeçar. Com lágrimas, sofrimentos, dificuldades, teve que recomeçar. E aí você sabe de algumas pessoas que de fato foram capazes de recomeçar. Outras, talvez não. Recomeçar não é fácil. Mas Daniel, ele explica o sonho ao rei. Diz: rei, isso vai acontecer com você. Mas ele diz algo mais: eu quero dar uma dica. Talvez ainda seja possível de reverter a situação. Talvez seja possível mudar essa situação. Deus falou contigo, Deus disse de fato que vai deixar só o toco, vai levar você a recomeçar. Mas talvez há uma possibilidade, uma oportunidade, uma forma de não voltar a estaca zero, mas de dar continuidade, tendo uma nova postura, um novo comportamento, uma nova atitude. E aí Daniel dá algumas dicas para recomeçar. Veja lá o versículo 27. Diz o seguinte: ó rei,
aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo, acabe com as suas maldades e ajude os pobres, assim talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. O próprio Daniel, que estava um pouco próximo ao rei, obviamente sabia que o rei estava errando em alguns aspectos, e ele diz o seguinte: em primeiro lugar, deixe de fazer coisas erradas, pare de errar, pare de fazer coisas erradas, coisas imorais. E você pode imaginar um rei que tem domínio sobre toda uma nação, ou várias nações, muitas vezes fazendo com que os desejos, sonhos, por mais absurdos que fossem, se concretizassem. E aí Daniel diz o seguinte: rei, talvez haja uma possibilidade de você evitar essa quebra, recomeçar, mas não naquele nível mais baixo. Talvez seja necessário você deixar de errar, deixar de pecar. E é óbvio que muitas vezes quando nós pensamos em errar, em pecar, nós temos dificuldades de ver o pecado na nossa vida e uma facilidade tremenda de observar e criticar o que os outros fazem. Mas muitas vezes há erros que se repetem na nossa vida, que intencionalmente praticamos. E aí Daniel diz o seguinte: pare de fazer coisas erradas. Não dá tempo talvez de você mudar a sua mente repentinamente, mas em primeiro lugar, pare de causar prejuízos, pare de errar. É o ponto inicial para você recomeçar, ou de você sair daquela situação que possa te levar à ruína. Pare de cavocar, pare de descer, pare de errar. É o ponto de partida para uma nova, uma guinada, ou talvez uma mudança na nossa vida. Aí ele fala também de abandonar a maldade. E aí nós precisamos entender que o erro é a execução de uma maldade nossa. Mas a maldade, ela pode estar no meu coração, mesmo não tendo se manifesto através de um comportamento. E a gente sabe que muitos dos nossos erros são formatados e pensados no nosso coração, porque o nosso coração é maldoso. E há uma fonte de maldade em nós, muitas vezes, que gera comportamentos errados. E muitas vezes nós estamos apenas preocupados com os comportamentos, que talvez são visíveis, notáveis diante dos outros. Mas a maldade, a fonte de maldade que há em nós não tratamos. Nós não damos atenção, porque ninguém vê, porque ninguém percebe. Eu posso pensar aqui o que eu quiser e falo outra coisa. A maldade em nós gera, mais tarde, a desgraça, a destruição, gera a execução do pecado. A Caim, você pode depois em casa ler o texto de Gênesis capítulo 4, Deus fala com Caim, diz o seguinte: o pecado está à sua porta, ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Caim já estava pensando em matar seu irmão, ele já estava com maldade no seu coração, mas ainda não foi às vias de fato. E Deus diz: o pecado está à sua porta, quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Gente, há muita maldade em nosso coração que a gente tolera. Ninguém vê, ninguém percebe. É um pensamento, é um desejo, é talvez muitas ideias que eu carrego. Às vezes naquela vontade de alcançar um objetivo maior, pensamos sim em estratégias que não são boas, que não são puras, que não são santas, são maldosas. Mas o desejo de chegar naquele ponto, de conseguir aquele propósito, de fato conquistar algo, nos leva a permitir que a maldade permaneça. E obviamente Daniel, por estar próximo a Nabucodonosor, lhe diz: você precisa tratar a fonte de maldade que está no seu coração. Tem os atos
E obviamente, pelo que nós notamos no texto, ele desrespeitava os pobres, os necessitados. Há essas ações, mas por trás dessas ações há muito egoísmo, muito culto a si mesmo, uma maldade, uma fonte de maldade no seu coração, e essa fonte precisa ser tratada. Se não for tratada, não adianta ficar policiando atos. E depois Daniel mesmo fala: pratique a justiça. Não aquilo que você acha que é justiça, mas aquilo que é justiça de Deus de fato. E como a gente entende o arrependimento, de acordo com a descrição do Novo Testamento, é de fato essa mudança de atitude, que resulta no fruto do arrependimento, que significa ações de acordo com a vontade de Deus, e não apenas não mais praticar maldade. Eu deixo de praticar a maldade para que eu possa transbordar, para que as minhas mãos gerem de fato boas ações, de acordo com a vontade de Deus. Faça o que é justo. E o texto continua, e o rei vai descrevendo sobre a sua história. Lá no versículo 34, ele destaca algo, ele fala já da situação. Um ano depois ele ficou em situação de animal. Acontece lá algo em casa, você já vai ler esse texto. Ele fica em situação de animal, comendo do capim do campo, fica ao relento, tem lá sua vida de fato animal, e depois de um certo tempo, ele cai na real, e aí ele olha para o céu. É uma expressão poética, mas ela tem o seu significado. Ele olha para o céu. Eu preciso olhar para o céu para sair das situações embaraçosas da minha vida, como também de evitar com que eu, como árvore, seja cortado por Deus. É certo que Deus não vai cortar todas as árvores, mas a gente precisa entender que é uma forma de Deus nos dar a oportunidade de recomeçar, quando talvez algo está muito firme em nós, um tratamento um pouco mais agressivo, para que de fato haja uma mudança na nossa vida, como ele fez com o rei. Versículos 34 em diante, o rei disse: depois de passar os 7 anos como animal, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo, dei louvor e glória àquele que vive para sempre. E eu disse: o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. E ele continua: logo que o meu juízo voltou, eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao Rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Muito parecido ao texto de Tiago que diz: Deus se opõe aos orgulhosos. A declaração de Nabucodonosor aqui é muito profunda. Ele afirma: quando eu olhei para o céu, quando eu reconheci Deus, quando eu me submeti à vontade de Deus, quando eu declarei que Deus é Senhor, quando eu compreendi que Deus governa todas as coisas, que o ser humano não pode se comparar com Deus, que ele precisa sim se submeter à vontade de Deus, quando ele percebeu que Deus tinha domínio sobre os anjos, sobre os seres celestiais, quando ele reconheceu de fato quem Deus é,
acontece o sobrenatural na vida dele. Aí ele diz: o juízo voltou. E aí ele descreve no seu perfeito juízo, ele descreve afirmações muito profundas. E começa a expressar a sua gratidão a Deus. No início do texto, ele se admirava, ele se orgulhava, ele olhava para os atos, para as ações, para a influência, para o poder das suas mãos. E agora ele dá toda a honra, toda a glória a Deus, expressa a sua gratidão a Deus, expressa o seu louvor, tem profunda admiração a Deus. Ele de fato está prostrado diante de Deus, olhando para cima e dizendo: Deus, o Senhor de fato é muito maior do que eu imaginava. Agora estou compreendendo quem de fato o Senhor é. Agora sim eu quero me submeter sempre à sua vontade. E isso é interessante porque ele traz esse relato, e esse relato ele mandou por todas as regiões que ele dominava. Ele queria que todas as pessoas que estavam debaixo da sua liderança reconhecessem de fato o que é o orgulho, a forma como Deus muitas vezes nos trata, quem Deus é e a quem devemos prestar culto, para quem devemos olhar, a quem devemos elevar nossos olhos. E aí ele traz esse relato: voltou o juízo, voltou a gratidão, voltou o louvor. E aqui só um parênteses: quando há muita ingratidão, quando há falta de louvor nos nossos lábios, quando nós apenas vemos os nossos atos, a nossa influência, a nossa boa ação, algo está muito errado. Por isso a pessoa que amargura, a pessoa que vive na ingratidão, na verdade ela está presa a algo, e ela vive um culto a si mesma, ela não reconhece quem Deus de fato é. Ela até pode ter passado por uma série de dificuldades, e é fato, algumas pessoas passam por maiores dificuldades que outras. Mas quando ela fica presa nesse negativismo, é porque ela não olhou para o céu. Ela olha para as dificuldades, para os problemas, para o sofrimento, não vê esperança e fica talvez vivendo muito abaixo daquilo que ela poderia viver. E aí o rei, no final, ele diz o seguinte: a minha honra voltou. Deus voltou a honrá-lo. E ele diz: recebi a minha honra, a minha majestade, a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. É óbvio que ninguém quer passar por uma dificuldade para depois crescer um pouco mais. Mas é um curso, é um caminho pelo qual nós precisamos passar, muitas vezes. Aprender a recomeçar, a começar de novo. É certo que, como já citei antes, muitas vezes a nossa preocupação maior é como aquele universitário, está no 3º ano. E aí ele percebe que errou o curso. E aí ele diz: como é que eu faço para trocar de curso agora? Aí ele vai conversar com a direção da faculdade e tenta lá achar um caminho mais fácil para tentar aproveitar o máximo dos créditos daquele curso que ele não gostou. E aí muitas vezes ele diz: irmão, já que eu estou no 3º ano, ou no 4º ano, se é um curso de 5 anos, vou concluir, depois eu faço aquele que eu gosto mais. Porque não quer perder tempo. É só um exemplo daquilo que muitas vezes acontece no nosso dia a dia. Porque recomeçar demanda tempo. E quando nós percebemos que estamos, aspas, perdendo o tempo, ou que nós deveríamos ter aproveitado melhor o tempo que nós perdemos no passado,
Muitas vezes tentamos dar um jeito para recomeçar de uma forma sem custo. E isso não funciona. Alguns exemplos de pessoas que resistiram ao recomeço. Saul. Gosto muito do início do reinado de Saul, uma pessoa humilde, que não buscou os holofotes do seu reinado, foi trabalhando, mas com o passar do tempo ele começou, obviamente, a se tornar orgulhoso, e aí começam as dificuldades da vida dele. Samuel, o profeta, vai falar diversas vezes com ele, mas ele resiste em recomeçar. Ele fica com medo do povo, o que eles vão dizer? E ele tenta sustentar a sua forma de governo até o fim. E o fim, obviamente, não é dos melhores. Salomão, rei, também filho de Davi, ele começa o seu reinado muito bem. Com o passar do tempo, ele fica orgulhoso, mostra aos outros toda a sabedoria, toda a construção do seu reinado, se envolve com mulheres, e elas o levam a desistir de Deus, ou a substituir Deus, e o seu final é triste. Sansão, um cara forte, capaz de arrancar portões, destruir colunas fortíssimas, sempre confiando no seu poder, se colocando em situação de risco o tempo todo. Poderia talvez recomeçar, mas por alguma razão ele se envolve demais com a maldade e acaba não tendo um recomeço. Ló, um homem que viveu na região de Sodoma e Gomorra, ele é sobrinho de Abraão, tinha as informações necessárias para viver uma boa vida, vive no meio de um povo promíscuo, não se posiciona aparentemente, e depois, quando Deus orienta destruir aquela região, ele até escapa daquela situação, mas ele vai morar nas montanhas, e lá ele termina a sua vida numa situação miserável. Por que não talvez buscar Abraão novamente e recomeçar? O jovem rico chega a Jesus e diz: mestre, o que mais devo fazer para receber a vida eterna? Aí Jesus pergunta: mas o que você tem feito? Tenho guardado os mandamentos desde os meus tempos de infância. O cara bom. Jesus diz: então falta uma coisa, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. E ele sai de lá triste. Poderia recomeçar, mas nós temos outros recomeços. Davi, ele também tem lá o seu início de reinado maravilhoso, acaba se perdendo, e a gente precisa entender que quando ele se envolve com outra mulher, comete adultério, ele tinha lá os seus 60 anos, e aí Natã vai falar com ele, o repreende, o corrige, e ele aceita, e ele admite, e reconhece, e começa de novo. Pedro prometeu fidelidade a Jesus, falou que por mais que os outros fujam, por mais que os outros desistam, eu jamais, eu estarei contigo, Senhor. E aí na noite do julgamento de Jesus, ele vê aquela situação toda, percebe que a atmosfera não é muito favorável. Quando é perguntado, o Senhor também andou com aquele Jesus, ele diz: eu não conheço. Depois Jesus o convida, depois da ressurreição, o convida para uma conversa. Ele obviamente chora amargamente por tudo aquilo que ele fez. E Jesus o pergunta: você me ama? Ele diz: sim. O Senhor sabe que eu te amo. E há um recomeço. E Pedro então se torna uma das pessoas mais influentes naquele período. Tomé, depois da ressurreição de Jesus, ouve falar que o mestre está vivo. Ele diz: eu não acredito não consigo acreditar nisso não. Eu
coloquei a minha confiança nesse mestre, eu vi ele sendo crucificado, ele agora ressuscitado, não consigo compreender isso. E aí Tomé diz o seguinte: eu só creio se eu puder colocar a minha mão, o meu dedo nas feridas do mestre. Numa ocasião Jesus o chama para o lado, no encontro, dizendo: vem cá Tomé, coloque a sua mão nas feridas. E aí Tomé diz: Senhor e meu Deus. Ele tem um novo começo. Maria Madalena, uma mulher expressiva, mas vivia uma vida entregue aos prazeres, tem um encontro com Jesus. Socialmente bem colocada, nesse encontro com Jesus ela muda de vida, ela se converte. E depois ela caminha com Jesus. Por mais que ela tenha sido citada como uma mulher leviana, da qual foram expulsos 7 demônios, ela tem a coragem de dizer: eu vou mudar de vida. E muda. E aí nós temos mais uma história de um gadareno, um homem sem nome, mas citado na Bíblia. Ele andava pelos túmulos da cidade, uma vida horrível, confusa, possesso. Ele tem um encontro com Jesus, é liberto, está tão feliz, tão grato, que diz ao Senhor, ao mestre: eu quero seguir o Senhor. E aí Jesus diz a ele: volte para a sua família. Volte para a sua família. E ele obedece. Recomeço. Veja só, a nossa situação talvez não seja como a de Nabucodonosor. Talvez ninguém aqui teve o sonho de que será cortado e ficará só o toco e depois um broto surgirá. Mas é necessário compreender que nós precisamos ter a habilidade de recomeçar. Nós precisamos ter a humildade de recomeçar. Nós precisamos ter o entendimento de reconhecer que às vezes nós erramos. E que a única forma não é dar um jeitinho para endireitar o caminho torto, mas é declarar a necessidade de um recomeço. Precisamos recomeçar. E muitas vezes Deus nos orienta e fala conosco: é hora de recomeçar, numa área específica, e nós resistimos. Por quê? Porque as pessoas vão notar, vão observar, vão me criticar, vão dizer que eu sou fraco, talvez me julgar até. Alguém vai comentar, obviamente, alguém vai perceber. E se eu admito que é necessário recomeçar, como fico? Texto de Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 diz: por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra Ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Percebemos que essa indisposição de recomeçar tem a ver com a nossa teimosia. Obviamente teimosia tem a sua raiz no orgulho. E quando o Espírito Santo nos orienta, nos alerta, nos fala que é hora de recomeçar, Ele não está pensando numa destruição. Veja só, vamos voltar à figura de Nabucodonosor, aquela árvore expressiva, frondosa, sendo cortada. É triste ver ela tombando. Mas o que Deus queria colocar no coração desse rei não era apenas esse tombar da árvore. Deus queria levantá-lo novamente. E quando Deus nos orienta, nos adverte, nos provoca a um recomeço, Ele não quer gerar humilhação apenas. Humilhação faz parte. Mas Ele quer fazer a gente brotar novamente, crescer novamente. O intuito de Deus, quando Ele nos quer levar a um confronto, ou quando Ele nos confronta e nos leva a um recomeço, é para que a gente fique melhor. É para que a gente cresça mais, se torne mais expressivo, que a nossa vida se torne mais agradável. E aí nós pensamos no tempo. Se preciso recomeçar em algumas áreas, demanda tempo ou não demanda? Vou perder
alguma coisa? Poderia pegar toda essa energia para canalizar numa outra área? Poderia talvez fazer um remendo aqui nessa área da minha vida? Não. Deus quer que a gente não teime com Ele, não resista a Ele, que a gente aceite a voz do Espírito, quando Ele diz: recomece, Helmut, recomece, porque você vai ter um resultado melhor. Semana que vem? Não. O ano que vem? Talvez não, mais tarde. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus está nos convidando a recomeços. E aí talvez seja a hora de chegar. Não pense agora em dieta, tá, gente? Por favor. Nada de postagem amanhã, tá pago. Tá? Esqueça né? Coisas mais importantes. Estou falando de coisas mais importantes aqui agora. Talvez seja a hora de você sentar hoje à noite com a sua família, colocar todo mundo em torno da mesa. O que você vai comer? A sobra do almoço, se tiver, senão você pede uma pizza. Aí você senta em torno da mesa e talvez você, como pai de família, você precise falar o seguinte: é hora de recomeçar. Temos vivido de forma superficial, com desrespeito, cada um cuidando e pensando só nas suas coisas. Precisamos recomeçar. E talvez os filhos que tenham lá 10 anos, 7 anos, 5 anos, ou 15, ou 30, devam fazer parte dessa conversa, para que haja um recomeço na sua família, recomeço talvez no seu casamento. O Espírito Santo tem te chamado tantas vezes para recomeçar de uma forma baseada na palavra. E o que se faz no casamento é tentar remendar e esperar que Deus dê a graça para que ele dure para sempre. Não é assim. Eu lembro do meu pai, um dia, ele já tinha mais de 80 anos, nós estávamos em família lá, visitando-os naqueles períodos de férias, sentado em volta da mesa, e de repente meu pai, com mais de 80 anos, diz o seguinte: eu preciso recomeçar em algumas áreas. E aí ele falou o seguinte: eu errei. Quer dizer, nós, né? Ele e ela, a dona patroa dele, né? Ele e ela, minha mãe. Nós erramos nisso e nisso. E nós combinamos que nós não faremos mais isso. Nós combinamos que nós não faremos mais isso. E aí você pode pensar: mas eu já tenho mais de 30, para que recomeçar? Eu já tenho quase 50, para que recomeçar? É hora talvez de você pensar na sua vida, no seu relacionamento com Deus, e falar assim: eu preciso não remendar o que estou fazendo, eu preciso recomeçar. Nos meus relacionamentos eu preciso recomeçar. Na minha empresa eu preciso recomeçar. Na minha forma de ver as coisas eu preciso recomeçar. Eu estou dando muito valor à árvore, à glória da minha vida. Talvez eu precise recomeçar e construir a minha vida baseado naquilo que Deus tem. E aí o Espírito Santo vem e aponta essa e aquela área, e eu preciso ter a humildade, como diz o texto, de dizer: sim, eu vou tratar isso na minha vida. E o texto diz assim: não sejam teimosos como foram os antepassados de vocês. Quando Deus falar, não resista quando Deus está convidando você a uma mudança de postura talvez. Primeiro passo para mudar é parar de fazer as coisas erradas. Mas eu faço e ninguém vê. Não importa, não interessa. Ver a sua fonte de maldade, mudar esse coração. Como? Na presença dEle. Olhe para o céu, olhe para o alto, reconheça que Ele é Deus e coloque Ele como Senhor e Salvador sobre a sua vida. Tenha a coragem de recomeçar. Mas está difícil. É possível. Imagine esse rei, acostumado com uma vida maravilhosa, e de repente ele está como animal, comendo comida saudável, né? Comendo a vegetação,
estando no orvalho dia após dia. Que vida é essa? A gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas nesse tempo, ele chega à grande conclusão de que Deus é Deus e muda. Não é fácil às vezes a gente entender esse processo. E por isso, talvez como Daniel dá uma dica ao rei, dizendo, Deus falou, há um julgamento aqui, parece que em breve isso vai acontecer na sua vida, mas eu tenho uma dica para você. Qual é? Mude, faça agora o que dá para fazer, ou você vai esperar a árvore ser cortada, depois lentamente surgir um broto, para depois você colher os frutos, talvez daqui a 30 anos. No que você precisa recomeçar? O que você precisa começar do zero? Algumas coisas talvez você tenha abandonado. Você foi bem até talvez 3 anos atrás, e por alguma razão, por desleixo, por relaxo, você abandonou aquilo. Coisas valiosas na presença de Deus você deixou de fazer. É hora de recomeçar, de falar, Deus, eu quero recomeçar, eu creio que o Senhor me ama, e eu creio que o Senhor vai me ajudar, e eu preciso sim, talvez, tratar a fonte de maldade que há em mim, para que de mim possa surgir algo novo, olhando para o alto. Como nós queremos começar? Não pense muito quanto tempo isso vai demorar, não pense muito no esforço que isso vai exigir, porque se você estiver à disposição, de fato, Deus vai te ajudar. Ele não vai fazer por você, obviamente não, mas Ele vai te ajudar nesse processo de dificuldades. Ele vai te ajudar nas suas lutas. Deus sabe que é penoso, Deus sabe que é complicado, Deus nos entende, sabe como nós sentimos. Ele vai te ajudar, Ele não vai te desamparar se você tiver a atitude de humildade e o desejo de recomeçar com Ele. Mas é hora de levantar a cabeça e recomeçar. É hora de parar de esperar que o tempo mude as coisas na sua vida, na sua família, na sua vida pessoal. É hora de você trabalhar, de você ter a iniciativa, de uma postura nova, para que haja mudança na sua vida. Se posicione, se coloque na presença de Deus, lembre um pouquinho daquilo que o Espírito Santo já falou a você, talvez no ano passado, ano retrasado. Já aconteceu comigo, eu lembrei de um fato que Deus tinha falado para mim na juventude. Falei, meu Deus, já passaram 15 anos, foi ontem, né? Já passaram 15 anos da minha juventude e eu não fiz ainda, eu sabia que era para fazer, não fiz. O Espírito Santo tem nos alertado, falado, orientado, direcionado tantas vezes e nós fizemos. Aí a gente vem para o culto, levanta a mão e diz, Deus, mais o quê? Palavras de exortação? Mais motosserra no pé da árvore? O que a gente está pedindo mais? Mais obediência? Deus quer reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa história. Por mais que talvez você fale assim, hoje a minha vida está um toco, nem sei se vida há. Espírito Santo, quando Ele está trabalhando, Ele é capaz de transformar a sua realidade. Como tenho dito já tantas vezes, quando a gente está na situação delicada, a vontade de chorar é muito grande, a tristeza é muito grande, a angústia é muito grande, é verdade. Mas também nessas situações o Espírito Santo sabe ministrar nossa vida, nosso coração e gerar uma mudança. O que Ele tem falado com você? Que mudança Ele está esperando de você? Qual é o seu recomeçar? Eu tenho certeza absoluta que você não precisa começar do zero, que não precisa recomeçar em todas as áreas da sua vida, mas eu imagino que algumas áreas sim precisam de uma atenção, cuidado, e é hora de você dar a liberdade ao Espírito, para falar e direcionar o seu agir.
Nabucodonosor, ele, na minha opinião, ele é admirável, humilde, de ouvir de Daniel toda aquela sentença. E na época, era comum, quando o rei recebia uma notícia negativa, matar aquele que trazia a notícia. E ele honrou Daniel. Atitude de alguém que quer recomeçar. Atitude de alguém que crê no recomeço. E que Deus faça essa obra na nossa vida. Qual é o seu recomeço? Domingo passado nós ouvimos sobre os nossos altares, sobre os nossos marcos, sobre algo que a gente coloca na nossa vida como lembrança. E talvez hoje seja a hora de você colocar mais alguns marcos na sua vida, mais algum memorial. Um memorial de mudança. Vamos fechar os nossos olhos, ter o nosso tempo de reflexão, de meditação na presença de Deus. Permitir o Espírito Santo falar ao nosso coração, ministrar nossa vida. Trazer à memória aquilo que Ele já disse em outros momentos. E um posicionamento, uma postura para uma mudança de algo que precisa ser mudado em nós. O recomeço na minha vida. Querido Pai, aqui estamos mais uma vez para agora ouvir a Sua voz pessoalmente. Fale com cada um de nós, nos traga à memória aquilo que já foi dito, como também, talvez, uma fala Sua ao nosso coração nos últimos tempos, que nós não temos dado atenção, valor, talvez até vivido de uma forma indiferente ao Teu falar. Ó Deus, a gente tem sim as nossas lutas, temos sim as nossas dificuldades em recomeçar, porque pensamos no tempo, pensamos no investimento, e muitas vezes nós nos convencemos, ou tentamos nos convencer, de que a nossa atitude, ou a necessidade de recomeço não é tão urgente assim. Mas Pai, nessa noite nós te damos liberdade de nos mostrar como de fato a nossa vida é. Te damos a liberdade de mostrar o que precisa ser mudado. Pai, nós não queremos pensar em coisas banais. Nós queremos pensar nas coisas espirituais. E pedimos, que o Senhor venha nos orientar nessa reflexão. E nos ajudar na mudança necessária na nossa vida. Ó Deus, que o Senhor derrame força sobre esse lugar, um poder do alto, que o Teu Santo Espírito nos encoraje, nos dê esperança, e talvez até nos mostre aonde o Senhor quer nos levar, o que o Senhor quer construir de novo na nossa vida, para que a gente viva em obediência a Ti. Continue falando conosco, Pai, enquanto a gente canta essa música, Pai, continue mostrando o que precisa ser mudado na nossa vida. E nós queremos colocar nessa noite aqui um memorial, um marco. Queremos fazer uma declaração que estamos aptos, talvez aptos não, mas dispostos, somos encorajados à mudança e decidimos mudar. Em nome de Jesus. Amém? Enquanto a gente canta essa última música, você pode ter a liberdade de colocar o seu marco. Não importa se a sua mudança é grande ou pequena aos seus olhos, mas o que precisa de um recomeço na sua vida? Talvez até na família. Eu sinto muito assim que no coração que a gente precisa falar muito sobre família. As famílias não andam bem. O respeito falta tantas vezes. A compreensão do valor de uma educação não existe. E há aquela superficialidade no relacionamento familiar. É certo isso.
É hora de recomeçar. Sua vida espiritual é hora de recomeçar. Talvez uma outra relação que está quebrada, ou um propósito seu perdido. É hora de recomeçar. Vamos cantar. Quero convidar todos a se colocarem em pé. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Mais uma vez. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim.
está pensando no seu recomeço agora, você crê de fato que essa é uma oportunidade de amor de Deus para você? Você crê que o falar dele é para o seu bem? Se você está pensando no recomeço, você também está pensando em ter paciência para que tudo aconteça no seu devido tempo, para a reconstrução da sua vida? Você também está pensando em perseverar em fé e não se voltar contra Deus? Que esse Deus maravilhoso que chama você ao recomeço de alguma área da sua vida vai estar contigo em todo momento. Minha oração, a oração de muitos aqui é que você de fato vença nesse recomeço e que seja um tempo valioso e de graça na sua vida. Vai ser um tempo de luta, sim, mas ao mesmo tempo um tempo de graça. Que o Senhor Deus te abençoe, Deus olhe para a sua vida com amor e bondade, te dê a paz e conduza os teus passos. A presença de Deus vai te conduzir, na obediência sua, Deus vai te conduzir. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe. Galera, só um último aviso, a gente vai estar fazendo as inscrições da conferência ali fora e quem já fez as inscrições no aplicativo tem que ir lá pegar a pulseirinha.